E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Tangerino Talks. Você aí, Priscila, que achou que nós tínhamos acabado, que não iríamos voltar, voltamos depois de um mês cheio de novidades. Primeira novidade, Semana dos Milhões. Agora temos uma nova parceria que está aí nas redes sociais com a nossa companheira da Solis. E também estamos no Conar, Leandrão, a maior feira de RH do Brasil. Nosso CEO, nosso central CEO, Leonardo Barros, está lá trazendo todas as novidades. E além disso, Priscila, a gente também está disputando um prêmio. É o Oscar, alguém vai tomar um tapa na cara? Nada disso. Estamos no top 5, não é do CQC, no top 5, top of mind, Leandro. Você era top 5? Era top 5. A gente está na categoria controle de frequência, pessoal. Por quê? Então, começa dia 2 de maio. 2 de maio. Então, votando na gente aí. E por que a gente chegou nesse lugar? Porque nos últimos talks, nas nossas divulgações, a gente ficou pedindo vota aí pra gente, o QR Code, pra gente entrar no Top of Mind Top 5. Já estamos e agora é Top 1, que a gente vai entrar com tudo, inclusive liberando prêmios que a Priscila vai patrocinar, certo, Priscila? Vou patrocinar, gente, é isso aí. E hoje, então, pessoal, a gente tá numa semana de muitas novidades, então todo mundo aí a gente vai pedir para vocês, a partir de 2 de maio, a nossa nova mídia social já está aqui para providenciar também a campanha para votar no Top of Mind. 2 de maio, depois de um feriado que é 1º de maio, que é domingo, então você já vai estar de bom humor, porque você perdeu seu feriado no domingo, chega segunda e vota no Top of Mind. E nesse tempo a gente teve Fusão, a gente teve Semana dos Milhões, a gente teve Conar e também a gente teve a MP, né, Priscila? Qual MP que a gente teve? MP do home office. Exatamente. Leandro vai falar E pra quem que a gente trouxe pra falar sobre isso hoje? Leandrão. Joe! Ninguém mais, ninguém menos que Leandro Caseiro. Que é uma MP que fala muito com a gente, né? É um absurdo. Leandro, essa MP do home office, ele antes de a gente entrar nela aqui, eu tô até vendo aqui, agora tem uma pauta. O que acontece? Aí essa MP, eu sempre gosto de explicar o que é a diferença de MP, lei, e se essa MP tá na CLT, se essa MP é temporária, se isso a gente vai se adaptar agora e depois vai trocar. O que é MP? Esse é um dos pontos que mais causam dúvida nas pessoas, né? Porque quando a gente fala em lei, é uma coisa permanente, né? Até que ela seja revogada, ou que venha uma outra lei e aí revoga ela, né? Enfim, ela é permanente. Agora, a medida provisória a gente usa para casos emergenciais e importantes. Esse é um caso importante, eu particularmente considero importante. Se é emergencial... Eu não acho que é emergencial, né? Acho que não também, mas é bem-vindo. Né? É bem-vindo. Eu acho que foi necessário para regularizar. E a gente está numa fase, assim, a gente passou vários episódios de falando pandemia, home office, até, trabalho à distância, isso, aquilo. E agora veio, para mim, tardiamente, porque a gente precisava de uma regulamentação melhor nessa parte de teletrabalho, home office, enfim. Mas ela veio numa parte que a gente é carente aí na legislação. E eu tô até adiantando um pouco, mas eu não tô falando de medida provisória. Exato, eu acho que você se perdeu. Vamos lá, vamos voltar ao foco. Mas a medida provisória, para quem ainda não está familiarizado, ela tem força de lei, de fato. Ela é uma lei, ela interage com uma lei, só que ela tem um prazo de validade. E esse prazo de validade, ele tem no máximo aí 120 dias, ele é renovável dentro desse período, né? É renovável até quanto? Há 2 anos? Não, 120... Só 120 dias? 120 dias, é isso mesmo. Então, isso quando renova, né? Então, o total dela é 120 dias. E caso ela não seja aceita pelo Congresso, porque ela tem que ser submetida ao Congresso para votação e tal, caso ela não seja aprovada, ela decai, e é chamada ela caduca. E aí, enfim, todo o relacionamento que foi criado a partir dela, ele é válido, ele tem validade jurídica, só que aí, dali para frente, vão ser rediscutidos os efeitos. Então, já tiveram várias medidas provisórias que a gente até trouxe para cá, 927, 928, eu esqueci agora, 1046, 1040 e pouco, que são aquelas regras de antecipação de férias, de poder reduzir o salário e reduzir a carga horária. A gente já foi muito impactado, assim. Então, essa é diferente porque está falando sobre uma coisa que não estava muito bem previsto na lei.
mas com certeza vão gerar impactos aí para frente. Então, assim, a gente vai falar da MP, a gente não vai ficar a gente vai ficar lendo artigo e tal, a gente vai passar provavelmente ela existiu por quê? Porque as empresas voltaram para o modelo híbrido e era necessária uma legislação para isso. O que é o retorno do modelo híbrido? Todo mundo está de home office e começou a trabalhar na empresa. Seja todos os dias, seja um home office 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Algumas empresas chegam a ser 4 vezes na semana e um de home office. E aí a gente teve que fazer essa regularização. Uma coisa que a gente furou a pandemia e já fazia era o controle de jornada à distância. Então o Tangino foi e resolveu isso, mas isso não estava também no MP, bonitinho, deles falando, olha, agora o híbrido vai ser de tal formato, tal. Uma coisa que eu acho legal a gente abordar agora, a Priscila até trouxe umas informações pra gente. Os dados. Porque a gente tem uma legislação para quê? Para moldar o comportamento das pessoas. O que molda comportamentos? Emoções e punições. Uma legislação traz o quê? Punições para quem não a cumpre. Então, essa MP veio para colocar isso pode, isso não pode, etc. Mas já que vai regularizar pessoas, a gente tem que pensar assim, e como é que o mercado, como é que os profissionais aceitaram essa volta do híbrido? Aí até a Priscila viu aí nos dados dela que ela trouxe. Uma pesquisa, né, lá da Faculdade de Economia, da USP. A gente comentou aqui no início que a SMP foi bem-vinda, né? Só que aí o que acontece? Um estudo feito pela Faculdade de Administração da USP mostrou que 73% das pessoas entrevistadas estão satisfeitas com o home office, né? E o número vai para 78% daquelas que querem manter o trabalho de casa. Então é um número aí considerável, né? Se a gente pegar o espaço amostral aí de 100%. E 81% acha que a produtividade é maior em casa. Então essa questão do retorno, modelo híbrido, enfim, não atende, né? Não é satisfatório para grande parte dessas pessoas que participaram da pesquisa. E a MP não é só do híbrido, né? Ela também é do home office. Então, em tese, 81% das pessoas que foram entrevistadas aprovam a MP. É isso mesmo, né? Na verdade, assim, quem pega a MP, primeiro já toma um choque porque fala de vale alimentação, né? Aí você fica assim, mas tá. E aí a MP do home office tem... Enfim, tem dois assuntos. O que a gente vai falar aqui é só de home office, ok, beleza. Mas no caso específico, quando a gente olhava para a CLT, a gente tinha a figura só do teletrabalho, que era o trabalho que a pessoa não estava no estabelecimento comercial. Isso traz muita dúvida, porque é teletrabalho ou é home office, é tudo a mesma coisa. E aí... A gente discutiu isso, né? Exato, e a gente trazia muito essa... Na prática é a mesma coisa. Uhum. Então, mais ou menos. Por que é mais ou menos, Leandro? Polêmica. Não, porque o que acontece? O teletrabalho é um regime fixo, né, em que a pessoa, segundo a CLT antes dessa MP, ela trabalhava fora do estabelecimento comercial e, esporadicamente, ela visitava a empresa, a sede, para poder, enfim, saber de alguma coisa, ou enfim, N motivos. Só que ela preferencialmente, a pessoa trabalhava remotamente de maneira muito mais acentuada. E agora, o que essa MP trouxe? Ela tirou isso. Ela não descaracteriza o regime em função da pessoa visitar muito ou pouco o trabalho. Por isso que a gente fala sobre a questão do híbrido. Porque eu posso estar em teletrabalho, mas eu vou em alguns dias na empresa e eu consigo... eu não descaracterizo esse regime. Antes, a gente meio que, com a pandemia, a gente criou uns caminhos no meio aí. Então, a gente tinha o presencial e tinha o teletrabalho. Ou seja, presencial e distância. E aí tinha um do meio que você nem ficava muito tempo ali na empresa, não ficava muito tempo em teletrabalho, à distância. Então, o home office era uma coisa combinada, né? Você podia até ajustar uns termos ou alguma coisa, mas não era formalizado como era, melhor dizendo, não era legal ali, né? Uma previsão expressa legalmente, tanto para presencial quanto o teletrabalho. Já a MP veio falando, olha, não descaracteriza, você consegue estar em teletrabalho, mas pode visitar a empresa e vice-versa. Então, por isso que surge a figura agora do trabalho híbrido, apesar de não estar escrito lá, tá? Trabalho remoto, né? Então, você tem a figura agora do trabalho remoto, teletrabalho e o presencial. E falando dessa questão do teletrabalho, essa MP ela exige o controle de jornada? Isso é bem legal, Pri. Você trouxe um assunto que é bem bacana, assim, porque antes o pessoal gostava muito de trabalhar de casa, porque meio que gerenciava o controle. E, ao mesmo tempo, tinha uma previsão na CLT, tem ainda a previsão, obviamente, ela não foi revogada,
mas ela fala que as pessoas em regime de teletrabalho, além dos gerentes, né, que recebem a mais, ou do percentual a mais, e também daqueles trabalhos que você não consegue controlar a rotina, né, de trabalho, o teletrabalho ele não era submetido ao controle de jornada, às regras do controle de jornada. Mas ainda assim, você tinha que ter uma limitação. Então era isso muito que a gente conversava aqui. Beleza, o teletrabalho, eu não preciso bater ponto. Ok, mas assim, a pessoa vai trabalhar 24 horas por dia, ela não vai ter sábado. Existe hora extra, atraso, atestado, tudo na jornada. Mas a gente ouvia muito isso. Mas o trabalhador em teletrabalho não tem isso. Então não precisa estar dentro do controle de jornada. Mas o pessoal esquecia que o limite máximo de hora trabalhada, e tanto semanal quanto diário, ele está previsto em Constituição, que é uma regra muito mais tá acima da CLT. Então, hoje você tem esse controle, a MP é muito bem-vindo isso, ela fala sobre você poder estar em um regime à distância, um trabalho remoto, teletrabalho, com controle de jornada ou por produção. E aí, quando você fala em produção, você tem uma média ali que você consegue ponderar e a pessoa consegue regular o horário dela de acordo com a produção. Lógico que ela vai trabalhar dentro de um limite, né? Vai produzir um absurdo e ela vai ter que trabalhar 15 horas por dia, isso aí não está adequado. Mas, ao mesmo tempo, você tem agora expressamente a possibilidade de controlar a jornada dessas pessoas. E as pessoas que são de produção, elas vão estar enquadradas nesse artigo da CLT, de ausência de controle de jornada. Então, é muito positivo isso, porque eu não sei, assim, eu acredito que todo mundo aqui, quando estava em home office, a gente trabalhava mais de 8 horas. Mais, né? Não que fosse exigido alguma coisa. Não estou adorando a pílula para a empresa, não, tá? Mas eu só estou falando que eu só quero falar que eu adoro tangerina. As pessoas se dedicam mais, as pessoas, às vezes, por não estar num ambiente de trabalho ali que tem alguém do RH, ou então as pessoas estão indo embora e você se sente sozinho, Sim. né? Eu acho que justamente da questão do deslocamento. Então, eu já tô ali na mesa, vou ficar aqui mais um pouco, e quando a pessoa tem que ir embora deslocada, às vezes ela tem que pegar um transporte público, ela vai demorar. Trânsito. Né? Enfim, aí a pessoa em casa acaba trabalhando mais. Tem que ter muito mais disciplina, né? Eu tô falando por mim. Eu sinto que eu tenho que ter muito mais disciplina para cumprir o horário bonitinho ali. Eu começo na hora e depois eu vou indo até onde o trabalho vai. E aí eu me descontrolo. Então foi bom a MP trazer exatamente, olha, posso controlar por jornada esse regime remoto. A questão que eu acho da entrega do home office é o seguinte: você faz uma troca com a empresa. Quando você assina seu contrato de trabalho, você está definindo o quê? A empresa vai te dar o valor X mais benefício em troca da sua força de trabalho. Então, beleza. Quando você está em home office, você traz para dentro da sua vida, dentro do seu trabalho, a sua vida. Então você tem as rotinas diárias, quem tem filho tem questão com filho, quem mora sozinho tem a questão do ticket, que você pode usar para um supermercado, em vez de você fazer para almoçar, e aí você come disso aí. Então eu acho que o home office ele deu certo, o Léo fala muito que só deu certo porque não tinha outra opção. Mas eu acho que também que ele traz um senso de melhoria, por quê? Você se adequa à sua rotina, você tem responsabilidades profissionais que você não deixa de lidar, e uma coisa que eu acho que o pessoal, provavelmente muita gente pensa assim, mas eu acho legal falar, você ganha um aumento só de você estar em casa. Você ganha lá, a Priscila ganha os 10 mil dela aqui. 10 não, uns 20 que ela ganha aqui. 10 eu achei pouco. Então lá, tem 10 mil. 40 é polêmica. 40. Não coloca no bolo do negócio. 40 pra liderança. Tem gente ela que é liderança. 40 no meu salário. Aí o que acontece? A gente chegou lá... Vazando dado aqui. Vazando dado, importante. Aí o que acontece? Quando ela tá em home office, o salário dela, ela não tá gastando com transporte. Então não vai descontar 6% dela. E outra coisa, o Luiz, nosso amigo que mora 2 cidades daqui, ela também não vai ter esse deslocamento. Então você já tirou ganho de qualidade de vida, que você não vai ter 1 hora ou 2 horas para ir para voltar, e o ganho financeiro, não descontou 6%. Não pagou, beleza, mas foi uma troca. Vale refeição ou alimentação, você não gasta no almoço, você gasta com a sua casa. Então muitas vezes você vai fazer o supermercado, vai fazer uma outra coisa. Então você não está eliminando, você elimina entre aspas a despesa do supermercado. Por quê? Você não está tirando do seu salário isso.
E agora vai para outras coisas. Em casa, você pode trabalhar de chinelo, bermuda, camisa, sem camisa, etc. Para trabalhar, você tem que ter 5 camisas. Então, você vai ter que lavar roupa, você vai ter que ter essa gestão, você vai ter energia, etc. Então, você vai perceber que com o mesmo salário em casa, você tem uma qualidade de vida X. Você mesmo trabalhando menos, porque você tem que sair 18 horas, etc., você vai ter uma defasagem salarial. O que isso acontece? A empresa que foi esperta, sim, né, assim, não sou gerente, sou gestor, mas a empresa que quer dar uma qualidade de vida para um funcionário ou até um aumento, ele pode simplesmente fazer a transição de jornada dele. Cara, você vai ser home office, você vai ter seus benefícios, seus salários, não vai ter abatimento. Não, eu acho melhor dar um aumento para ele continuar vindo. Então, o aumento, para ter uma significação, ser significativo no bolso dele, tem que ser maior do que tudo isso que ele já perdeu. Então, vem essa questão e também vem qualidade de vida. Então, um diferencial é, cara, vem trabalhar comigo, você é home office. Quanto que eu vou falar? Mais ou menos a mesma coisa. Tô indo. Então, assim, por quê? Outra coisa que a gente deve falar. Quem tem filho, aí tem que levar o menino pra escola, buscar da escola. Ah, não tem escola, deixa na avó. Vai na avó, busca na avó. Tem Uber, tem isso, tem aquilo. Então, assim, tudo prejudica. Por isso que eu acho que as pessoas trabalham mais no home office. Por quê? Não querem perder essa sensibilidade, essa flexibilidade. Você continua entregando. E você gera a sua vida de acordo com a sua demanda ali, né? Você para um minuto para atender um filho, você para um tempo para poder resolver alguma coisa de casa. É realmente a qualidade de vida, de fato. Porque você não trabalha, mesmo estando na empresa, vocês não trabalham 8, a gente não trabalha 8 horas sem parar. A gente para, toma café, faz fofoca, conta que fulano de tal, conta que temos uma festa do 1 milhão porque alcançamos todas as nossas metas. Então a gente não trabalha o tempo todo. Então eu acho que isso é andar para trás. Empresas que pensam em voltar ao velho normal ou para ficar só com questões de tem que vir 4 vezes, tem que vir 3 vezes e tal. Eu acho que é entrega. Agora, eu tenho lá uma construtora. Eu não vou conseguir construir um prédio dentro da minha casa. Eu posso fazer um projeto, porque eu não sou um amigo engenheiro, mas eu não vou conseguir botar a mão na massa. Então existem funções que você tem que trabalhar lá. Você quando vai no médico fazer uma consulta online, você não acha aquilo ali uma perda de tempo? É estranho, né? O cara nem... Eu nunca fiz. Né? Eu já fiz, quando tava com Covid, eu peguei. Você fica ali no celular com a pessoa, você espirrou, você fez... Mas agora é legal, olha pra vocês pensarem assim, como que tudo mudou, né? O novo normal. Hoje em dia tem vagas só home office. Exato. E muita gente procura esse tipo de vaga no próprio LinkedIn. Né? Interessante porque lá fala, por exemplo, tem muita vaga, sempre aparece pra mim vaga lá no Paraná, em Florianópolis, enfim... E aí, sempre eles escrevem que é remoto. O LinkedIn, ele tem um checkbox, né, pra remoto. Só pra você fazer um Mas já tinha antes, ou eles colocaram depois? Nunca reparei. Não, eu acho que é porque, por exemplo, isso até é uma possibilidade até de mercado de trabalho. Eu já falei aqui, antes eu achava que o inglês era necessário para algumas empresas. O resto era pra inglês. Ó, que o inglês é bom pra inglês. Era questão, tipo assim, não precisa, você precisa ser inglês hoje em dia. Você precisa para uma literatura, para os estudos, mas é muito difícil fazer um atendimento em inglês aqui. Mas hoje quem tem o inglês na ponta da língua, pelo home office você trabalha para a Austrália, para a África, para os Estados Unidos, para o Canadá, etc. Pega só o fuso horário ali, faz uma adaptação. E essas empresas trabalham em dólar e pagam em real. Então você vai acabar ganhando um bom salário e eles vão pagar menos que eles pagariam. Assim, agora um contraponto também é com relação a... Tudo bem, o home office, ele tem todo um ganho de qualidade de vida, né? Mas eu particularmente sinto falta de vir à empresa alguns dias da semana para interagir, para conversar, para resolver problemas que eu resolvo de uma maneira mais rápida, talvez, enfim. Eu acho que a gente unir os dois mundos aí, obviamente, novamente, uma percepção minha. Mas eu consegui unir os dois mundos, né, em que eu prefiro ficar mais em casa, eu prefiro ficar mais no trabalho. Claro que é bom sair de casa, eu queria deixar isso bem claro. Legal. Eu vou na contramão dos dois, eu gosto de ficar 100% presencial. Isso aí é questão de gosto. E coisas que você resolve fácil. Então, por exemplo, uma coisa que tinha que mandar um e-mail, mandar um Teams, mandar um, sei lá o que, um WhatsApp. Porque, por exemplo, você tem que resolver isso aqui, ó. Você é mais rápido. Mas tem essa outra questão do deslocamento, da rotina, etc. Sim. E a cultura da empresa também, né? É difícil você, à distância, você vestir a camisa, assim.
contratado agora, pô. Não acho, Leandro. Você não, acho que você tá sendo muito... extremista. Exato. Porque, por exemplo, você sabe que bem mais difícil. Você sabe que eu prestei serviço para uma empresa mundial, totalmente home office, e eu engoli a cultura da empresa. Você até comentou outro dia comigo. Mas talvez menos. Assim, eu tô tirando também pelo meu exemplo, né? Eu tô falando, eu trabalhei com o Tangerino 2 anos antes de começar o presencial, que também tem 2 anos. Cara, o que eu aprendi de cultura. Só de viver na empresa foi um negócio bizarro, entendeu? Então, eu acho que vai de cada um de fato, né? Eu acho que vai de cada um de fato. Você, por exemplo, no presencial, às vezes, no teu caso, é porque você gosta, você prefere, ou a sua casa não tá adequada porque é muito barulho, não tem estrutura assim que você pensou em ter, enfim. Mas eu acho que isso aí mas eu discordo, sabe por quê? Porque eu vou falar uma coisa que você jamais imaginou que eu ia falar aqui. O programa hoje tá polêmico, tá gostando. Esse é o problema do Brasil. Isso eu acho que a flexibilização é boa porque ela te dá possibilidades, senão vira Lula e Bolsonaro, ou é ou não é. Sim. Eu gosto do presencial, eu gosto do home office. Não, cara, você gosta da flexibilização. Tem momentos que você vai preferir o presencial e tem momentos que você vai preferir. Talvez se for engessado, né? A gente fica, nossa, eu queria o híbrido. Você não tem que escolher o híbrido, a pessoa optou, eu vou 100% presencial ou 100% home office. Você não tem que escolher ou é um ou é outro, ou é uma cartinha do lado direito ou é uma cartinha do lado esquerdo, que são bom senso. Bom senso, exatamente. Então, tipo assim, eu tô numa questão que agora essa MP traz uma flexibilidade para as empresas definirem o seu modelo de jornada. Então, assim, eu acho que esse que é o legal da MP, entendeu? Pergunta Vamos lá, boa noite, muito legal. Estamos em sistema híbrido e quando o colaborador não vai na sede no dia determinado e faz home office, deveria ser considerado falta ou home office normal. Não há nada na lei. Não entendi muito bem. Ele tá falando assim, o cara tem que ir no dia do... Por exemplo, ele tá na medida... Segunda e quarta ele tem que ir na empresa. Aí ele não vai quarta, ele não vai, mas ele trabalha de casa, né? É isso que eu entendi. Você poderia fazer uma troca, no caso? De dia? Não, acho que deixa o Leandro responder. Não, foi até bom essa pergunta, foi bem oportuna, tá, Felipe? Você mandou bem, assim, porque Quebrou o gelo. Gente. Desculpa, né? A gente não consegue controlar, às vezes, mas tudo bem. O que acontece? Essa MP, ela fala que tem que estar descrito no contrato, né? Tem que fazer um aditivo, no caso, obviamente, você está trabalhando, já tem um contrato de trabalho, então você tem que fazer um aditivo para discriminar as regras. Ela fala, né, que a inovação dela nessa parte é que ela não precisa descrever quais são as atividades que a pessoa vai fazer, mas ela tem que falar que a pessoa vai estar em home office, vai estar em trabalho, melhor, trabalho remoto, teletrabalho ou presencial. E aí, cara, o ideal é que isso seja muito bem previsto nesse termo aditivo, porque é o famoso combinado não sai caro. Então, é obrigação você estar tais dias na empresa? Se sim, e isso está previsto no contrato, então eu particularmente entendo que há uma falta aí. Você pode até negociar isso com a sua empresa, se você tiver margem com o seu superior, em que isso não seja considerado uma falta, porque você está trabalhando, né? E, ao mesmo tempo, se você trabalhou em home office... Você trabalhou. Exato. É contraditório, mas assim, você está descumprindo uma regra que está prevista no contrato de trabalho. Mas isso aí pode ser uma o certo é ele não trabalhar em home office, né? Se ele está combinado que ele trabalhou... Mas ele trabalhar em home office e não trabalhar... Aí você pode. Isso chega a ser é isso que eu tô falando. Não é indisciplina que eu queria falar, uma insubordinação? Não acho que chega a ser uma insubordinação, mas assim, o RH vai ter que estar atento a isso, porque isso pode gerar um problema, porque se ele não trabalhou no dia que ele deveria trabalhar, e ele tomou falta e ele prova que trabalhou em home office, isso é um problema para a empresa, né? Se a partir do momento que ele tem que estar na empresa e não está, e falta, a empresa tem que considerar que aquilo é uma falta e ele não pode trabalhar naquele dia. Então a regra tem que estar muito clara no contrato. Mas isso é muito complicado. Como é que você vai impedir o cara de trabalhar de casa? Deixa eu te falar. Deixa eu trazer. Cada empresa tem sua realidade. Deixa eu trazer o que eu tava pensando. Seguinte. Se o cara tem que ir toda segunda e quarta,
por exemplo, 3 vezes. Então ele tem que lotar segunda, quarta e sexta. Fechado? E aí o cara fala, não quero ir sexta. E aí ele começa a trabalhar, mas eu tô trabalhando de casa. Então é uma coisa contínua. O que ele tá fazendo? Tá forçando uma situação para não cumprir os 3 dias. Ponto. Isso é uma situação. Então, assim, isso eu acho que o RH tem que entrar. Falar, cara... Eu acho que tem que se acordar porque ele tem. Aí porque senão vira uma insubordinação. Exato, porque se ele vai na sexta, quer dizer que outra pessoa não vai, então vai ficar um buraco. Então isso é uma questão. Agora a outra não é uma coisa recorrente. Eu perdi minha agenda, ou esqueci, ou eu tive um médico, ou eu tive que fazer tal coisa, tudo é bom senso. Ok, eu vou trabalhar de casa, beleza. Não, você não vai, você vai ter falta. Se o cara quiser trabalhar e ele trabalha no setor administrativo, etc., ele tem acesso a sistema, ele tem acesso a e-mail, ele tem acesso a qualquer coisa. Então ele vai trabalhar. Se ele quiser trabalhar, ele vai. Sim. Agora, cara, eu te pedi pra não trabalhar e você trabalhou. Vou te dar uma falta? Não. Aí tem uma questão também de conversar com o cara. Falar, velho, deixa eu te explicar uma coisa. O que você quer? Entendeu? Tipo assim, ser bem real. Porque o que eu vejo que pode se tornar um problema é a recorrência, não uma exceção. Não. Eu acredito que ele esteja falando aqui, não do pontual, né? Mas eu acho que de uma... Porque eu entendo o seguinte, é como você falou, e a gente sempre bate nessa tecla, tudo é o bom senso, né? Você tem que ver a cultura da empresa, ver como é que é e ver qual a margem disso. Nesse caso específico, o combinado não sai caro. O que está previsto no contrato? Está bem discriminado? Porque a lei ela não consegue abarcar tudo. Aí eu acho que a pessoa continuar fazendo isso, você não pode dar falta. Mas você pode dar uma advertência. Fala, cara, próxima vez você vai tomar uma advertência. Isso. Pessoal de casa, você quer dar uma advertência a alguém? É muito difícil a pessoa querer assinar a advertência. Então, 2 testemunhas. Dica do DP. Do vovô do DP da construção. Que você vai chamar o cara pra dar uma advertência nele. Ela assim, cara, você vacilou, vou dar uma advertência aqui. Assina pra mim. Tem um cara que assina e questiona, e também tem um cara que fala assim, não gostei desse negócio. 2 testemunhas. Dica, sempre esteja com o gestor que está aplicando a ocorrência, porque senão você vai ficar tipo assim, cara, aqui tá a sua ocorrência. Mas por que? Não me mandaram, daí o cara fica mais nervoso, entendeu? Então, tipo assim... Não sabe mentir. Testemunhas. Aí nesse caso se torna indisciplina. Sim. Você tá trabalhando, você não faltou, você não vai descontar do salário, mas você não está seguindo as regras da empresa, tipo código de conduta. Eu recomendaria exatamente isso para RH. Ok, você trabalhou, não era o que a gente combinou, a partir daqui vai ser assim. Então, se você não vier no dia combinado... Você voltou 3 vezes, a próxima... vai ser falta, vai ter que dar uma disciplinar. Exato. Então, a empresa tem mecanismo para coibir esse tipo de situação. Nesse caso, a suspensão poderia ser aplicada? Vou te suspender 2 dias. Não, é muito fraco. Assim, gente... Se você não gosta, manda ele embora. Eu sou dessa. Você ficar fazendo isso, por quê? Ocorrência traz problema. Aí você traz quebra pra nossa querida Employer Brand nova. Aí você traz problema pra isso. Você traz problema de relacionamento. Você traz conversa fiada. Daqui a pouco todos vão te pedir pra pedir demissão porque não tá se sentindo legal na empresa. Um monte de coisa. E aí, o que rola? Suspensão você pode dar suspensão amanhã. Só que isso pode ser uma coisa que vai voltar contra você. Isso é muito gravoso, né? É muito grave isso, cara. Você tá falando pro cara assim, cara, você não vai trabalhar 2 dias na semana, eu vou descontar tudo seu. E aí porque a suspensão existe pra quê? Pra comprovar uma futura justa causa. Mas eu dei justa causa no Leandro. Por quê? O cara não era um problema, né? Ele tomou 3 advertências e 2 suspensões. Justa causa, né? Eu já vi o juiz falar assim, mas ele era tão ruim que você não mandou ele embora. Você esperou dar a justa causa para não dar os direitos dele. Então é uma coisa que eu acho que é uma ferramenta muito, assim, desnecessária. Eu acho que uma advertência uma vez para chamar a atenção é uma coisa. A justa causa você cria um desgaste muito grande, né? A justa causa ela funciona bem quando é um problema muito grave, assim. E aí você... Infelizmente você não consegue continuar com aquela relação. Na cara, né? Abandonou o emprego. Geralmente faltas, você tem um acúmulo de situações para você ir aumentando a punição. Então você começa com uma advertência verbal, depois vai para uma escrita, depois pensa ali numa multa e por aí vai. Você vai construindo um caminho, né? Isso também tem questões sindicais envolvidas, né? Então
Tem essa, por que você manteve o problema? Então assim, não, a empresa às vezes tem que pagar uma fortuna, mas Eu sei, Leandro, eu já tive eu entendi, eu concordo com você. Já tive eu acho que nesse meio, mas o cara vai tirar o FTSD, nós vamos pagar 40%, é isso que ele quer. Mas chega a hora, gente, que tem hora que você perde pra ganhar. Sim, o relacionamento, ele, como qualquer outro, ele fica desgastado. Só que aí, nesse caso, para justa causa, você tem que ter uma evolução. Se o problema for muito grave, aí um abraço, né? Não tem muito o que discutir. O gestor bateu no funcionário, o funcionário bateu no gestor. Imagina, não tem jeito. Mas nesse caso do Felipe, por exemplo, você tem mecanismos aí que você não precisa ser gravoso. Pela regra clara, vamos lá, Arnaldo. Não trabalhou no dia que deveria trabalhar, falta, né? Agora, a pessoa trabalhou de casa, aí isso vai gerar um problema para a empresa. Então, eu entendo que nessa situação, Filipão, conversa com o teu gerente aí, teu superior. Se você for superior, conversa com o pessoal da RH. Tem muitas variáveis, não dá pra você dar um dia de exato. Mas essa é um tweet, né? Praticamente, pra gente debater em cima. Mas foi boa a pergunta. E aí a gente vai entrando nas principais mudanças que a CMP trouxe pro teletrabalho. Teve algum impacto em estagiário, Leandro? Total. Quais então, Leandro? Quais? Então, com a pandemia, a gente teve uma flexibilização dessa questão do estagiário, né? O estagiário não trabalhar em home office, né? Não trabalhar de maneira remota, e aí você tinha uma previsão antes na CLT que a gente entendia que o estagiário ele tinha que continuar no regime presencial, ele não podia fazer isso de maneira remota. E essa MP ela veio trazendo uma regra bem explícita falando sobre a questão do estagiário trabalhar fora do estabelecimento comercial. Isso é interessante, né? Porque hoje a gente tem tanto método de controle. Não pode trabalhar fora do ambiente comercial? Não, antes não. Antes não podia, né? Agora Com a pandemia, acabou isso sendo de uma certa forma flexibilizado. Porque o estagiário nunca fez serviço de boy, né? A questão da jornada. Não, mas ele ia na série. Polêmico. A questão do controle de jornada, antigamente o estagiário não controlava, né? Jornada, ele não pode fazer hora extra. Quando eu era também não podia fazer hora extra. Ele não podia, hoje mas agora, não. Não, ainda não. Ainda não pode. Aí não, aí faltar. Mas o controle de jornada pode existir, né? O controle de jornada pode existir. Então, você tem um controle de atividade, né? O dele seria por entrega, então. Não. Na verdade, você vai pela instituição de ensino. Ela é que vai determinar o tempo ali que o estagiário vai ficar. Mas ele não pode extrapolar esse tempo, porque ali é considerado que... Enfim, aconteceu muito isso comigo, acontece com muitos estagiários. Você se dedica muito à empresa. Né? Um abraço pra Esther, que trabalhou com a gente, que acontecia, trabalhava muito a Esther. Pode continuar, só um abraço aí. Só um parênteses. Isso é uma piada interna, você chegou muito depois. Não tava nessa parte da Esther. Não. Então, que isso? Então, beleza, vamos lá. O João acabou de declarar a idade dele aqui no Tangerina, mas tudo bem. Mas a gente acaba, né, passando, a gente como estagiário, né, tem aquela garra, não sei o que e tal, então a gente tende a ultrapassar. E você tem que ter um controle rígido disso, porque o estágio ele é uma ferramenta de educação. Ele não é uma ferramenta de... te preparando pra vida, cara. Mas a assim... vida não tá aí pra ser fácil. Não, mas tem um caráter ali educativo, de preparação pro profissional, não é o profissional em si. Exato. Né? E então a ideia do estágio é uma coisa educacional, de fato, de prática. E aí você tem que ter um limite nessa situação, porque senão a pessoa acaba trocando, né, a parte profissional pela parte educacional. Eu quando fui estagiário, eu lembro que eu chegava e assinava. Não tinha desconto, mas acho que era mais para um controle também de refeição, controle de trabalho. Não era um ponto, sabe, Priscila? Eu só assinava. A presença, né? Eu tava lá. Estive aqui. Mas acho que era mais pro Vale Transporte, que aí eles descontavam do Vale o dia que você não ia. Eu entendi. Eu ganhava R$426. Naquela época era dinheiro, filho. Era um bom estágio, R$426. E a questão da MP também mudou o controle de jornada para freelancer, né? Que antes não tinha, hoje... Eu juro que eu entendi Finlândia. Não, a Finlândia mudou. Na Finlândia. Você tá vendo, né? Eu juro que... Pô, Finlândia tá cabulosamente o home office. Lá é soltaram a MP também. MP da Finlândia.
que as pessoas, igual a nós, os freelancers, têm uma nova jurisdição. E me chateou muito vocês não pegarem o sarcasmo, sabe? Porque eu fiquei muito difícil. Na verdade, tô observando. Eu dei uma de Sheldon Cooper aqui, tipo, Finlândia, eu tô assim, gente, saiu reportagem falando que é o local mais feliz, né? Que as pessoas são mais felizes lá, não sei se é lá. Acho que lá é a maior taxa de suicídio. Mas vamos muito voltar. Bom. Não, a gente tá indo num caminho. Depois a gente vou conferir isso aí, porque eu achei interessante. Porque vocês vão estar respondendo no bloco 2. Você está se perdendo. Vamos falar de freelance. A questão é, tipo, o que é o freelance? É aquela pessoa que você chama para fazer um serviço pontual, fazer uma atividade, quase como se fosse lutando muito um trabalho intermitente. O cara vem por demanda. Aí esse cara também entra nessa jornada, como é que é? Então, é isso que é bem importante a gente destacar. Quando você começa, claro. Por quê? Porque se ele entra numa MP de jornada, ele tem que ter uma contratação formal, não? É isso que eu ia falar. A gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala freelancer, a gente está falando de pessoas que são, às vezes, PJ, né? São MEIs, que prestam serviços esporádicos. E isso não se configura um vínculo de trabalho. Lógico que a gente tem a questão da pejotização. Se a pessoa atende a todos os requisitos de vínculo de trabalho, ou vínculo empregatício, sei lá, aí eu estou submetido ali a CLT. Mas e se hoje eu prestei um serviço, eu tenho uma PJ, eu tenho um MEI, alguma coisa assim. Se eu prestei um serviço esporádico como freelancer, fiz hoje, semana que vem, daqui a só um mês, ou seja, uma coisa bem esporádica, eu não estou seguindo esse critério da CLT e eu não sou um empregado daquela empresa. A MP, ao meu ver, como ela faz as alterações na CLT, para o pessoal entender bem, ela está trocando textos da CLT para esse novo formato. Então, a gente está falando aqui de CLT. Se esse freelancer, de uma certa forma, tiver um vínculo empregatício, aí a MP se aplica a ele. E aí a gente tem que ver como é que vai ser essa questão do trabalho dele. Se ele vai ser por controle de jornada, se ele vai ser por produção, entendeu? E aí, em caso de home office, né, trabalho remoto, teletrabalho, para a gente não fugir aqui do que está na lei, se for na lei, é melhor colocar ele como trabalho como produção, porque aí você não vai controlar a jornada dele. Mas aí a gente vai entrar na mesma situação que a gente estava falando antes. Beleza, ele é um freelancer, mas a produção dele está excessiva, ele vai ter que trabalhar muito tempo para poder fazer aquilo e colocar a saúde dele em risco. A gente já começa a correr um risco aí nessa situação. Mas o freelancer, é bom o pessoal ter essa atenção. É CLT, e aí a gente pode enquadrar como intermitente, por exemplo. Beleza, aí ele vai. Freelancer por si só, PJ, MEI, alguma coisa. Aproveitando da freelancer, tem a internacionalização também, né? Quando as empresas de fora contratam, tem uma questão sobre esse tipo de jornada também, e também dos PCDs. PCDs, que são pessoas com deficiências. Pessoas com deficiências podem ter várias, pode ser cego, pode ter cadeira de rodas, pode ter N coisas. Audição. Problemas mentais, etc. Tá. Não, com relação a essa questão do trabalho internacional, já tinha uma previsão na CLT sobre essa questão do empregado, não sei se eu posso falar expatriado, né? Mas tinha já essa questão, e agora sim, ele fica, pela MP, ele está abrangido pelo regime CLT, lógico, tem que ter disposição não ter disposição em contrato, falando o contrário. E antes tinha a questão da lei, eu vou até colar aqui, tá, gente, da 7.064, que fala sobre essa questão do trabalho em outro país, mas com a MP, a gente agora, o empregado que for admitido no Brasil e trabalhar fora, ele está sobre as regras da CLT. Tem que estar no contrato, né? Se não tiver disposto em contrato, outra coisa diferente. Às vezes ele pode estar seguindo o procedimento do país que ele está, ou enfim, ou essa regra aqui da 7.064. Então, vai de cada caso. Então, Leandro, a nossa MP teve impacto no controle de ponto? Se teve impacto no controle de ponto? Não é óbvio. Bloco 3.
Não, muito impacto. Justamente essa questão do... A gente já teve uma aceleração, a Pri pode até falar melhor do que eu, quando a gente foi pro home office, né? Sim. As empresas aí, enfim, elas tiveram que ir pro home office por causa da pandemia e acabou que, de uma certa maneira, tinha que controlar a jornada das pessoas. Mas agora, não é por causa da MP, mas fica muito mais interessante com as regras da MP por a gente ter a possibilidade de controle de jornada, né, para pessoas que trabalham fora, né, trabalham fora do estabelecimento comercial. Então, assim, o impacto é significativo, benéfico tanto para quem trabalha fora, quanto para pessoas quanto para a empresa, que agora pode ter um controle de jornada melhor, e desmistifica um pouco essa questão do trabalhador em teletrabalho não bate ponto e acaba sendo submetido a essas regras, né, de controle de jornada, ele não está submetido a isso. Então agora a regra está clara. Já dizia o bom e velho Arnaldo, a regra é clara e agora vamos controlar a jornada do pessoal de home office também. Certo, Priscila. E aí, como que a gente vai controlar esse tipo de jornada? Com um ponto eletrônico, né? Realmente, o que o Leandro falou aconteceu, né? Então, entramos aí em home office em 2020, né? A pandemia começou em 2020, a gente começou todo mundo de casa e é aquilo que o João falou no início, né? Tinha que dar certo. A gente só tinha essa opção. E justamente com esse controle de jornada fora da empresa, então a gente não tem mais o relógio físico, o pessoal que fazia manual começou a adotar outro tipo de controle, que no caso entraria o ponto eletrônico, né? E aí vem o boom do Tangerino, é isso aí, gente, bota na gente no papel mais. E aí justamente isso, o ponto eletrônico ele vem justamente para auxiliar, para facilitar naquela gestão de horas, fechamento de folha, consigo fazer a gestão estando na minha casa, meu funcionário às vezes está em outro estado. São vários relatórios também que são gerados. Relatório de absenteísmo, então funcionário que não está batendo ponto, funcionário que falta, ou então não registrou nenhum ponto, enfim, toda a gestão a gente consegue fazer de forma remota, né, com ponto eletrônico. Não é só fazer o logon, log-off, né? Faz o logon, vê a hora que entrou, faz o log-off, vê a hora que saiu. Não é só isso, né? Então, a gente vê essa questão do trabalho híbrido, home office, teletrabalho, enfim, que seja, veio muito benéfico para esse sistema de controle. Sim, e uma coisa legal exato, que principalmente a hora extra. A hora extra a gente consegue controlar. E veio ele veio do ponto por exceção. A gente estava comentando ponto com exceção antes da pandemia, tipo assim, não dá para fazer uma reduzida e tal, e agora veio para necessidade completa, né? Que onde você estiver, tá fazendo. E pessoal, falando nisso, queria mandar um abraço pro Congelado. Se vocês não gostou da brincadeira, me perdoa. Um abraço bem quentinho para você, que contribuiu bastante pro nosso programa. Respeitoso. E o que acontece? A gente tá chegando agora ao fim do nosso programa. A gente chegou. Qual que é esse Tangerino Talks, Luiz? Talks número 31. 38, matador. Esse é o nosso Tangerino que matou a concorrência e fez a gente ser top 1 no Top of Mind. E pra isso, pessoal, queria agradecer a presença do Leandro, que tá sempre aqui. Hoje foi nosso convidado. Não ganhou o lanche, mas não é o nosso convidado. Não teve lanche, tá consignado aqui, entendeu? Agradecer a Priscila pela participação. A Priscila tá em aula. A Priscila vai ser uma engenheira de muito sucesso aqui no Tangerino, que ela vai construir o nosso relógio lá em Nova York, que a gente vai ganhar o Top of Mind, vai criar lá o nosso reloginho, nosso monumento. E antes disso tudo, pessoal, não vou pedir pra você votar no Top of Mind, porque você já vai votar, mas lembrando, dia 2/5, bota um lembrete aí no telefone, vota no Top of Mind e também não se esquece de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo, marcar o sininho para ter todas as novidades, e esse programa vai na íntegra pro Spotify na quinta-feira e depois ele vai subir para o YouTube para você ver quando quiser, como quiser e aonde quiser, certo, Priscila? É isso aí, João. Assim como a MP do modelo híbrido, onde você quiser, até estagiário fora da empresa pode assistir. Beleza, pessoal? Até mais e até o próximo Tangerino Talks 39. Obrigado, pessoal. Obrigado, Leandro. Boa noite a todo mundo. Valeu, gente.